Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Eu vou tirar isso aqui, parece que eu estou te dando cutucadinha assim. Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Nós somos do canal Investigação. Não, canal Operação Policial. Volta de novo. Começa você. Olá, eu sou Carla Albuquerque. E eu sou Beto Ribeiro. Nós somos do canal Operação Policial e do programa Investigação Criminal. E olha o que chegou para vocês que pediram tanto, os cadernos do Investigação Criminal. Esses são os cadernos de anotação. Tem tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial do canal e também do programa. Tem desses tamanhos todos aqui, ó, tá parecendo mesa de merchan, né? Mas tem todos esses tamanhos. Tem as canetas. Tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial. E tem, já falamos, da caneca do Investigação Criminal, que vocês sempre veem aqui durante o programa, todo mundo tomando o que será que tem aí dentro. Cada um tem a sua bebida preferida. Exatamente, pode ter um café, um chá, uma água. Para comprar? Para comprar, você pode entrar no Instagram da Media Land. A Media Land é quem cuida do canal Operação Policial. Então é @MediaLandPlay. Media Land Play. Aí você vai lá nos contatos e tem todas as informações. Ou você pode mandar um e-mail para loja@medialand.com.br. Todas as informações vão estar aqui no seu vídeo. Também pode comprar pelo WhatsApp, que está aqui também no vídeo. E nesse botão contato, dentro do Instagram da Media Land, que é @MediaLandPlay, você também consegue o número do WhatsApp para fazer a compra mais rápida. Então não deixe de comprar os cadernos do Investigação Criminal, do Operação Policial e anote tudo quando você estiver assistindo as entrevistas com o Beto, as lives comigo. Ó. E em breve muito mais coisas. Tem camiseta vindo, outros cadernos vindo, tem muitos outros produtos que vocês mesmos têm pedido pra gente. Seja um super fã, colecione tudo. Obrigado. Sei lá, que foi bom isso. Em 2019, as peritas da Polícia Técnico-Científica de Goiás estavam fazendo uma força-tarefa para zerarem os DNAs de mulheres que tinham sofrido violência sexual, quando começaram a deparar com diversas vítimas do mesmo autor. Apesar de ainda não se ter o nome do criminoso, o exame genético não deixava dúvidas. Havia um homem agindo como um serial abusador em Aparecida de Goiânia, cidade de mais de 500 mil habitantes no centro-oeste brasileiro. O alerta vermelho foi acionado pela perícia e a Polícia Civil da cidade começou a investigar quem poderia ser aquele homem que sempre abordava as mulheres em cima de uma moto usando um capacete. Enquanto a equipe de investigação começava a chegar até o autor, a perícia já contabilizava 22 vítimas do violentador em série. Em uma diligência que cruzou tecnologia com tirocínio policial, a equipe da Delegacia de Mulheres de Aparecida de Goiânia finalmente conseguiu descobrir quem era o criminoso por baixo do capacete: Wellington Ribeiro da Silva. Com pouco mais de 50 anos, ele vivia pela cidade como um entregador de comida, sob a boa imagem da família livre de qualquer suspeita. Era casado e tem uma filha pequena. Para a esposa de Wellington, tudo foi uma surpresa. Ainda mais quando ela descobriu que antes de se tornar um abusador em série, seu marido também tinha na ficha criminal o assassinato de sua antiga mulher e dos 2 filhos dela. Tudo isso aconteceu no estado do Mato Grosso, de onde ele estava foragido há anos. Hoje, Wellington já responde por 33 mulheres que são comprovadamente vítimas de seus crimes sexuais. Nem todas ainda foram julgadas e as penas já passaram de 150 anos de prisão. Outras 17 mulheres esperam pelo cruzamento do DNA, chegando assim a 50 vítimas do motoqueiro. Essas 50 mulheres são as vítimas que procuraram pela polícia. Não seria nada estranho haver outras mulheres que cruzaram pelo caminho de Wellington e que preferiram não dar queixa na delegacia. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de Investigação Criminal. Eu converso agora com a doutora Valéria Magalhães. A doutora Valéria é a promotora do caso do serial abusador de mulheres
de Goiás, de Aparecida de Goiânia, onde aconteceu um dos maiores casos, não é isso, doutora, de serial estuprador do Brasil e, se bobear aí, da literatura criminal mundial mesmo. Doutora, eu queria começar com a senhora com a pergunta básica do programa. Doutora, que caso é esse? Bom dia, Beto. Esse caso foi um caso, vamos dizer assim, muito interessante que aconteceu em Goiás, Aparecida de Goiânia, principalmente, onde ocorreram a maioria desses casos, né? E especialmente porque foram fatos que ocorreram desde 2008, né, entre o período de 2008 e 2019, com um pequeno interregno aí entre 2011 e 2013, onde não ocorreram casos, porém esses casos só foram identificados como sendo casos praticados por um mesmo indivíduo a partir do advento de perícia técnica, né, genética em DNA, em que se identificou que o perfil genético de um único homem era o responsável aí por diversos casos de estupro que estavam em investigação e sem conclusão. Seria isso. E no caso, quando começa, como é que começa toda a descoberta até chegar ao Wellington? Ele vem da perícia para a polícia, não é isso? Como é que, eu queria que a senhora me explicasse como que começam a descobrir que existe um homem abusando de mulheres naquela região, sendo que não se sabia qual era a cara e nem se sabia quem era esse homem. Foi da vítima para o autor, correto? Isso. Como eu disse, os fatos começaram em 2008. E depois, fazendo um retrospecto, né, de tudo, observei que no ano de 2016 chegou na promotoria, na 15ª Promotoria de Aparecida de Goiânia, um inquérito que era de estupro de uma adolescente, que estava juntamente com um amigo dela, passeando, e foram abordados. Ela foi estuprada, e o rapaz foi obrigado a presenciar toda aquela cena. E nesse fato foram feitas várias investigações através de tentativa de localização do celular dessa vítima, que foi roubado por esse abusador, né? Porém, não chegou-se a uma identificação dessa pessoa. E em 2016, esse fato, na verdade, ele aconteceu, se não me engano, em 2010, dessas vítimas. E chegou um relatório com pedido de arquivamento para mim, na promotoria, por falta de condição de realmente localizar esse indivíduo, não havia um suspeito. E, à época, já existia a questão de identificação genética, né, pelo banco de dados, ainda tênue aqui em Goiás, alguma coisa, mas já existia. Então, eu pedi uma diligência nesse caso, para que antes de arquivar, que fosse feito, né, a identificação genética do material coletado da vítima, e com a separação do material genético do agressor daquela vítima, e que se pedir nessa diligência que fosse jogado isso no banco de dados que existia no estado de Goiás, para ver se encontrava, né, se dava algum match, como diz no linguajar técnico, né, do pessoal da perícia. E assim foi feito, eles fizeram esse exame de DNA nesse caso. E aí foi interessante, porque num caso anterior de 2008, de um estupro que também estava em investigação, também de Aparecida, já tinha sido feita essa identificação do material, porque neste caso de 2008, houve um suspeito lá que eles identificaram, se não me engano, porque são muitos casos, por reconhecimento fotográfico, não,
como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Digital, a digital, alguma coisa? Não, retrato falado, Tá. retrato falado. E, através desse retrato falado, identificaram o indivíduo e coletaram, ele se submeteu, coletou o material genético dele e fez comparação com o material coletado dessa vítima de 2008. E não bateu. Então, quer dizer, não foi esse indivíduo. Porém, esse material dessa vítima foi jogado no banco de dados lá essa época. Se não me engano, o exame dela foi feito em 2011 ou 2002, uma coisa assim. E quando eles fizeram o dessa vítima que tinha pedido arquivamento e jogaram no banco de dados, isso já foi em 2016, né, identificaram o primeiro match, né, desses dois casos. Mas o match pelas vítimas, por enquanto. O match não, pelo material das vítimas. Isso, mas sem saber quem era ainda. Não. Você sabia que era o mesmo homem, porque fazia o DNA do material genético coletado da vítima de 2008 e tinha o material genético da vítima de 2010, né? E através de separação de DNA consegue chegar ao perfil masculino, né? Que foi encontrado em cada uma dessas mulheres. E então esse perfil masculino foi comparado e chegou-se à conclusão que era o mesmo indivíduo, né, que tinha estuprado era o autor desses dois casos. E, através daí, as peritas começaram a fazer uma reunião de casos, né, fazer essa investigação por perícia genética, né, através de vários casos de estupro sem elucidação de autoria, porém que todos eles tinham material coletado das vítimas, né? Então foram sendo feitos aí os exames de DNA desse material coletado de todas essas vítimas e assim começaram a dar as coincidências, né, com os perfis masculinos de cada uma dessas vítimas, né? E aí, se não me engano, um ano depois, em 2017, eles encaminharam para este caso específico, eu estou falando dessa adolescente, eles mandaram esse resultado, né, desse encontro para o inquérito e nós desarquivamos o inquérito, porque ele já estava numa situação que não tinha autoria. E aí continuaram as investigações. E neste caso, foi como você disse, as peritas, após observarem essa coincidência em vários casos, elas passaram essa informação para a Polícia Civil, né, o Instituto de Criminalística informou a Polícia Civil que havia vários casos de estupro de mulheres com o mesmo indivíduo, que esse mesmo indivíduo foi identificado geneticamente. E aí a Polícia Civil formou uma força-tarefa para investigar, reunir todos esses casos que já tinham sido identificados por perícia genética e passar a investigação mesmo dos fatos, né, o trabalho de investigação policial, para tentar identificar quem era esse indivíduo que já estava identificado geneticamente, porém não tinha identificação civil. Nesse momento já tinham 9 vítimas, é isso? Confirmadas? Se não me engano, era mais ou menos isso, lá em 2017. Depois a gente vai descobrir lá para daqui a pouco que esse número de vítimas cresce muito. Mas com 9 vítimas, vocês chegaram a ver se existia algum perfil de mulheres selecionadas por ele? Era o mesmo tipo de mulher, no mesmo bairro? Ou não, eram mulheres completamente diversas de idade e tudo mais? Então, essa identificação, assim, foi verificado algumas características, principalmente no modus operandi, né? Ele geralmente abordava essas vítimas próximo a ponto de ônibus, nas proximidades de residência, e geralmente muito cedinho de madrugada, quando elas saíam para o trabalho ou para a escola, né, quando eram os adolescentes, ou então
final da noite, quando voltavam do trabalho, né? E sempre em situação de ruas mais ermas, em que não havia muitas pessoas, né? Ele estava sempre de moto, com capacete, armado, né, com revólver, e abordava essas vítimas. Algumas ele abordava como se fosse pedir informação, algo do tipo, outras ele já chegava, dependendo daquela situação ali, né, da redondeza, ele já chegava com a arma, e geralmente próximo até das residências das vítimas. Algumas falavam assim que era capaz de ver a luz da casa dela, da distância de onde ela foi pega. E em outras, né, algumas também diziam que ele falava sobre elas e sobre a família delas, de modo que transparecia que ele já conhecia um mínimo de hábitos daquela pessoa. Então, aparentemente, ele estudava essas vítimas um pouco antes. Então, sabia que ele ia morar. Ele não pegava a esmo, então ele já tinha se desenhado um pouco quem ele ia querer pegar como... Em alguns casos deu para identificar isso, que ele já sabia quem era, porque ele falava de irmão, falava de marido, falava de filho, né? Então, em alguns casos, foi possível identificar isso. A maioria deles em Aparecida de Goiânia. Mas não no mesmo bairro? São no mesmo bairro, nas mesmas ruas próximas, não, ou em áreas distintas? Não, teve coincidência de alguns em regiões mais próximas de alguns bairros, até porque ele precisava, né, ele utilizava de locais ermos, de lotes baldios com muito matagal, né, esses lotes que ficam abandonados, que eram os locais que ele utilizava para entrar com a vítima e com a moto, né, para que ninguém que passasse da rua pudesse ver o que estava acontecendo. Então, tinha alguns bairros que tinha mais essa característica, né, que facilitava tanto a prática dos atos como a fuga dele na sequência. Mas ele não se utilizava do mesmo local várias vezes, não era? Ele não voltava mais. Uma vez usado aquele local, ali ele não voltava mais, é isso? Nós não identificamos, não que eu me lembre, nenhum local que tivesse sido repetido, não. Às vezes podia ser na proximidade, mas não no mesmo local. Como ele agia sempre com capacete, tinha uma dificuldade, inclusive, do retrato falado, de você conseguir ver a pessoa e identificá-la. Mas quando ele tira o capacete, quando as pessoas descobrem quem é ele, eu já estou me antecipando, a gente ainda vai descobrir quem é o Wellington, mas em cima disso das mulheres, de repente ele já ter escolhido mais e ele saber um pouco mais sobre a vida dessas mulheres, quando ele tira o capacete, alguma dessas mulheres, ou irmão, ou pai, ou marido, conhecia ele de vista, alguma coisa, ou ele era uma pessoa desconhecida para todo mundo? Não, ele era uma pessoa desconhecida para todos. Nos casos que eu participei, não teve nenhuma vítima que o identificasse de momentos anteriores, nenhuma situação assim, não. E ainda dentro do modus operandi... Fala, desculpa. Algumas vítimas, assim, várias vítimas, o identificaram, né, principalmente por essa coisa que ficava de fora da viseira. Né? Os olhos, né, pelos olhos. Os olhos, da sobrancelha, essa característica facial que ficava, parecia, né, o nariz dele, um nariz grande, que ficava de fora da viseira do capacete, e também pelo porte físico. Né? Embora as vítimas mais antigas, de 2008, 2009, tiveram mais dificuldade, porque passaram-se, né, muitos anos até as audiências que foram realizadas, né? Então ele já estava mais velho, né, com mais cabelo branco, mais gordo, mas mesmo assim, uma boa parte delas ainda fez esse reconhecimento durante as audiências. Quando imagino, até porque os olhos, elas devem ter visto demais aqueles olhos, né? Então você tem as vítimas, você consegue ter uma operação
da polícia para chegar. Agora, como se chega a um homem que não tem rosto, que não tem a placa da moto, que eu imagino, porque a moto, alguém tinha a placa da moto? Não. Não, inclusive ele usava mais de uma moto, né? Era vermelha, preta, a maioria ou era vermelha ou era preta, né? Então, isso aí dificultou muito a identificação, né? Mas uma característica também comum nos crimes é que ele subtraía os celulares dessas vítimas, porque, lógico, descobriu-se posteriormente que ele vendia esses celulares para pessoas que depois os revendia, né? Aquele mercado, infelizmente, que temos muito no Brasil, né? Dos produtos ilícitos. E, em função disso, né, tinha pessoas que ele já estava acostumado a fornecer esses celulares, a vender esses celulares. Então, esse foi um ponto de ligação também entre todas as vítimas, a questão do celular que era subtraído. E esse foi o caminho utilizado pela investigação para poder chegar à identificação do Hélio. Como que foi? Vocês foram atrás, porque ele vendia os celulares, é isso? A senhora me falou que vendia, mas ele vendia ele mesmo? Ele aparecia, ele ainda tinha essa arrogância de ele aparecer para vender um celular roubado? Sim, ele vendia, tinha uma... Nesse caso específico, foi identificado pelo seguinte, um dos últimos estupros que ele praticou em 2019, inclusive esse nem foi de Aparecida, foi de uma cidade próxima aqui, que agora eu não me recordo o nome, se não me engano foi a Badia de Goiânia, Badia de Goiás. Essa vítima, ele levou o celular, né, e ele vendeu esse celular quando já sabia do estupro em série, né, quando apareceu esse caso, foi feito o rastreamento desse celular da vítima, né, através de quebra de sigilo, autorizado judicialmente, etc. E, então, através disso, chegou-se ao local que estava esse celular, com quem estava esse celular, a pessoa que tinha adquirido o celular da vítima, né? Então, ao se identificar essa pessoa com quem estava esse celular, se não me engano, na cidade de Senador Canedo, que foi encontrado esse celular dessa vítima. Então, aí a investigação evoluiu, identificou quem vendeu esse celular para essas pessoas de Senador Canedo, que era uma pessoa que tinha um estabelecimento aqui em Goiânia, né, e que revendia celulares, e em contato com essa pessoa, e a polícia fez o contato com essa pessoa, que foi possível chegar à identificação do Wellington. Ele, inclusive, se identificava para essa pessoa como Sérgio, era o nome que ele utilizava, né? E, lógico, essa pessoa ficou com um pouco de dificuldade, mas resolveu colaborar com a investigação, né, quando foi mostrado para ele a periculosidade daquela pessoa, né, que repassava aqueles celulares e os delitos que ele tinha praticado. Esse indivíduo colaborou com a investigação e foi através disso que conseguiu-se a identificação desse indivíduo que se chamava Sérgio e depois foi verificar que era o Hélio. E nesses momentos, até chegar nesse celular dessa nova vítima, outras vítimas foram sendo descobertas através do DNA, correto? Isso, o trabalho da parte de perícia técnica ele continuou sendo feito e assim foram sendo identificadas várias vítimas. Eu não tenho um número correto hoje, que eu tenho informação, o último laudo que eu vi foi de 2020, tinha 35 vítimas identificadas por o exame genético, mas eu creio que esse número é maior. A doutora Cibele me falou que já tem esses 33, 35 confirmados, mas pode ter um total de 50 mulheres, né? Que outros exames ainda estão passando.
Exatamente. As que foram para a delegacia fazer boletim de ocorrência, porque ele... Exatamente, que tem toda essa questão ligada ao estupro, que a vítima, muitas das vezes, ela prefere não denunciar, né? Ela fica constrangida, algumas nem contam para a própria família, né, que passaram por isso. É uma situação extremamente debilitante para essas vítimas, né? Sim. Então, isso também dificulta muito as investigações, né? Ele ficou de 2008 a 2019 agindo, é isso? Essa linha do tempo, na época eu fiz essa linha do tempo no processo justamente porque ele usou, né, a defesa dele usou a negativa de autoria como argumento aí de defesa, né? Como assim ele E, nega? Desculpa, o advogado de defesa diz que ele não fez nada daquilo? ele foi representado pela Defensoria Pública, né, do Estado de Goiás, e ele sempre negou. Ele falava que não era ele. Mesmo Sempre com todo, DNA, com moto, com reconhecimento? mesmo com DNA, com tudo. Ele falava que ele não estava aqui, que ele estava preso, que ele ficou preso muito tempo, porque foi identificado, quando ele foi preso em flagrante, que ele estava receptando uma moto, né, uma receptação, e também por cumprimento de 2 mandados de prisão do Mato Grosso, né? Então, foi identificado aí que ele já tinha uma pena, se não me engano, de quase 50 anos para ser cumprida no estado do Mato Grosso, por diversos outros crimes lá naquele estado. Inclusive que ele mata a ex-mulher e os 2 filhos da ex-mulher, né? Ele fez uma chacina. Exatamente. Uma chacina lá em Mato Grosso. Ele estava cumprindo pena no presídio de Mata Grande. E ele conseguiu fugir lá 2 vezes, né? Em 2007, junho de 2007, ele estava preso, se não me engano, desde 2005 lá, em razão desses crimes no Mato Grosso. E em 2007 ele conseguiu foragir. E aí começa, né? Tem a primeira identificação de crime, de delito, em 2008, em fevereiro de 2008. Tem a identificação da primeira vítima aqui no estado de Goiás, né? Então, quer dizer, logo após a fuga dele, já começa essa série de estupros. E aí, então, ele vai praticando vários delitos de estupro, até que em 2011, ele é preso em flagrante por um estupro de uma vítima em Goiânia, né? E nesse caso, só que nesse caso ainda não tinha a questão do DNA, porque como ele foi preso em flagrante, houve a identificação, né, dele, a identificação visual, e ele foi condenado, se não me engano, a 24 anos nesse caso. E aí ele ficou preso aqui em função desse caso aqui em Goiás, né, até foi maio de 2011, ele foi condenado, e aí foi unificada a pena desse processo com a pena lá do Mato Grosso. E como a pena lá era maior, ele foi recambiado para o Mato Grosso novamente, para cumprir todas as penas unificadas lá. Isso ele foi levado para lá em 2012, só que em novembro de 2013 ele fugiu de novo, né, desse presídio de Mata Grande, né? E aí ele foragiu em novembro de 2013, e aí logo a gente tem uma identificação de uma vítima em Goiás em 2014, também no início do ano de 2014. E não há nenhuma vítima identificada, né, nesses períodos que ele estava preso, ou seja, antes de 2007 e nesse período entre maio de 2011 e o delito de novembro de 2013, delito não, a fuga dele de novembro de 2013. Então, com essa linha do tempo, eu consegui provar, né, mais uma circunstância, né, um indício grande,
de que realmente era ele, além da, né, porque nessa hora, além do exame, a gente ainda tem que fazer toda essa comprovação dessa linha do tempo. E aí, de 2014 a 2019, também foram vários casos. E ele volta, então, ele sai do Mato Grosso, vai para Goiás, para a cidade onde ele agiu, aí ele é preso, daí ele vai e volta para o mesmo lugar que ele agia antes. Exatamente, exatamente. E a ausência de casos mostra que enquanto ele está preso, não existem estupros feitos por aquele DNA que é o dele. Exatamente. E ele tinha um intervalo entre as vítimas, assim, era todo mês, de 20 em 20 dias, 2 vezes por ano, porque são muitas vítimas, mas é durante muito tempo. Por isso que talvez não tenha tido uma comoção também de um estuprador ter ficado mais claro. Vocês acharam alguma constância também, algum modus operandi, inclusive no tempo entre um estupro e outro? Não. Não, eu particularmente não consegui, até porque é como a gente estava conversando, ainda existem vítimas que estão sendo identificadas, né? E os processos, eles não guardam uma sequência cronológica. Sim. Às vezes você identifica um processo de 2016, por exemplo, primeiro do que um de 2009. Né? Então, tem processos ainda em julgamento, em trâmite, lá de trás, de 2008, 2019, e processos 2009 e processos de 2019, 2018, que já foram elucidados, já houve condenação. Né? Então, fica difícil fazer essa análise, né, de prazo, de intervalo entre os fatos. Essas mulheres, elas são, né? Que bom que pelo menos elas estão vivas ainda. Uma parece que não mais, né? Mas esse caso da que faleceu é esse caso que eu falei para você, no qual eu pedi a identificação genética. Foi dessa vítima. Da adolescente, né, que estava com o amigo. Isso, exatamente. Exatamente. Ela faleceu 4 meses depois do fato, né? Nós não conseguimos fazer esse liame de nexo causal entre o fato, né, e o falecimento, mas houve uma comoção muito grande, a mãe na audiência, aliás, essa para mim foi a audiência mais difícil, né, a mãe narrando tudo que a filha sentiu, e como o estupro mudou a vida da filha, né, que ela foi para depressão, para pânico, desnutrição, que ela não comia mais, ela não saía de casa, ela era uma menina alegre, que né, como todo adolescente, né, encontrava com os colegas, com os amigos, e depois do fato, ela acabou, a menina acabou a vida dela. Foi muito triste. O amigo, né, que muitos anos depois fez audiência, para ele foi difícil o testemunho. Ele chorava, assim, e ele... Então, assim, foi muito difícil, foi muito difícil. Ele também sofreu muito, esse rapaz. Porque ele não foi estuprado, o corpo dele não foi violentado, mas a mente foi. Eu imagino a sensação que ele fica até hoje de impotência, de não ter... E ela, ainda mais que ela depois venha morrer, claramente, mentalmente, por conta do estupro, deve ser muito difícil para ele, ainda mais quando ele vê o rosto daquele homem. Essas mulheres eram muito diferentes. O que eu queria que a senhora me contasse, por exemplo, que até quando ele é preso em 2011, ele violentou um bebê, é isso? E a mãe dele? A mãe desse bebê? Em 2011, esse fato é de Goiânia, mas assim, eu busquei acesso a esse fato para identificar as características, né, e também a pena. E aí mas era muito semelhante, né, em que pese havia a informação de que
teria, nesse caso, um indivíduo que teria auxiliado nele, né, no roubo, né, que seria um roubo inicialmente. Me parece que esse indivíduo, ele, depois que pegou os objetos lá, ele foi embora e o Wellington aproveitou-se da circunstância para praticar, né, os atos aí sexuais, né, constranger as vítimas. E aí ele fez isso contra a mãe, né, quer dizer, a mãe que eu digo, a vítima era a mãe da criancinha. Sim. E com o marido dela e um amigo que estava no local, amordaçados, amarrados, assistindo a toda aquela cena, né, ele estupra a mulher e ele pratica ato libidinoso na criancinha, ele tira a fralda dela, né, e pratica o sexo oral nessa bebê, né, então, assim, é impactante, é muito impactante a capacidade dele de agir de uma forma tão dura, né, tão muito duro. Isso é difícil entender, é difícil até ver ele como ser humano. Dentro desses casos, tem uma outra família também que ele pega. É muito fora da curva, né? Porque os outros casos ele não entra na casa das pessoas, ele pega só na rua, correto? Isso, esse caso, Tá. pelo que eu entendi da investigação, a coisa iniciou como um roubo. Ele e um outro indivíduo entraram para roubar, né? E assim que ele pegou os objetos, ele entregou para esse auxiliar dele, né? Esse outro foi embora e ele aproveitou-se da circunstância, né? Já que a mulher estava ali, para praticar esses atos. Ah, é muito. É sempre muito complicado entender, porque eu acho, aí uma esvagação minha, eu acho que o crime de estupro, ele é de uma violação dentro do seu maior castelo, que é você mesmo, né? Então, principalmente você não sabe se depois você vai estar vivo ou não, porque a sua cabeça deve ter uma morte mental também, por um bom tempo. Imagino vocês que trabalham com isso no dia a dia, imagino o quanto deve ser complicado ver isso. Dentro do que você está me contando do perfil do Wellington Ribeiro da Silva, que ele ainda tem meu sobrenome, vocês têm... O que você descobriu dele que ajudou a desenhar o perfil dele, a personalidade dele, de onde ele veio, para onde ele foi, o que ele fazia? Ele tinha uma máscara social, ele era... casado, não era? Ele tinha comportamentos que mantinham ele no dia a dia da vida como se fosse um homem à prova de qualquer suspeita? Não. Qual é o histórico? Quem é o Wellington Ribeiro da Silva? Ele, lá no Mato Grosso, que a gente pôde... Eu estudei os processos dele lá, né? E lá ele era um perfil de um criminoso, né? Impiedoso mesmo. Os crimes lá não eram de natureza sexual, a maioria que eu vi eram roubo, homicídio, né? Essa chacina que, segundo informações, teria sido, até que saiu na imprensa da época, né? Teria sido motivada porque essa ex-companheira, ele achou que ela teria delatado ele no processo para a investigação lá do delito, e quando ele saiu da prisão, ele foi e matou essa ex-companheira, né? Pelo fato dele achar que ela tinha delatado ele, e como os filhos dela estavam ali no local e viram, né, ele matar a mãe, ele também matou os filhos dela, né? Então, assim, uma criancinha de 4 anos, uma coisa brutal mesmo, uma coisa sem... Não dá para entender, como você disse, né, como essa pessoa, como um ser humano. E depois que ele foge e vem para Goiás, os crimes de estupro foram identificados. Agora, se ele praticava outros delitos, né, isso aí a polícia não chegou a essa informação, né? Outros tipos de delito violentos com morte e coisas assim,
não apareceu nessa investigação. Até porque o foco, né, da investigação era mesmo a questão dos estupros, né, que é o que a gente tinha ali delineado. E aqui a informação que se teve foi atrás de uma mãe de uma filha dele, ele tem uma filha aqui em Aparecida, né, e foi localizada essa pessoa, essa mãe, conversou com ela e não tinha uma informação de ser uma pessoa, assim, muito fora do normal. Era mais sério, mais calado, né, mais ríspido, mas não houve um perfil, assim, que demonstrasse, né, que alguém soubesse de algum ato desse importe, né, desses delitos que ele tivesse feito. E então ele aqui aparentemente lidava mais com essa questão desses furtos e desses roubos, né? E vivia disso, aparentemente. Mas ele não tinha um trabalho, ele não fazia nada? E das investigações que eu acompanhei, não vi nenhuma identificação de um trabalho fixo, não. Ele fazia gambira, né? A famosa gambira. Comprava, vendia moto, né? E a gente não sabe também se tinha outros delitos envolvendo a prática de outros delitos, né? Mas, no geral, era de gambira, né? Que a gente fala que Ele tinha emprego fixo? Ele morava com a mulher dele, com essa mãe da filha? Não, parece que não. Ele ia para a casa dela, dormia, se não me engano, ela era dona de uma distribuidora de bebida, alguma coisa assim. Ele ia, ficava lá um período, e aparentemente ficou assim, dentro dos processos, uma situação de que ela tinha um pouco de receio dele, né, do comportamento dele lá entre eles, mas ela não entrou muito em detalhes, não. Ela falava mais de uma questão até porque ela foi ouvida por causa de situações específicas que aconteceram dentro da investigação, e a investigação voltou-se mais para esses pontos específicos com ela, né? Mas ele gostava muito dessa filha, ele sempre falava dessa filha. A filha, vocês chegaram a pensar ou fizeram algum exame para ver se a menina teria passado por algum assédio do Wellington, não? A filha dele? Que eu saiba, não. Se a Polícia Civil buscou essa informação, eu não tomei ciência. Para ela foi surpresa quando descobriu, para essa mulher dele, para essa mãe da filha dele, foi surpreendente quando soube que ele era um homem, naquele momento já com dezenas de mulheres identificadas como sendo ele o autor dos estupros delas? Eu não tive contato com essa mulher, né? Eu tenho só o depoimento dela, né? Que foi prestado na delegacia. Uhum. Me parece que o comportamento dele com ela já identificava, assim, como é que eu vou dizer? Um comportamento sexual mais brusco, vamos dizer assim, né? Mas nada que ela pudesse imaginar que ele seria um estuprador em série. Isso eu não identifiquei no depoimento dela. Porque essas pessoas, elas precisam de uma máscara social também, né? Foi feito alguma perícia mental sobre ele para saber se ele é um psicopata, se ele não é? Isso seria importante, não seria? Foi feito um relatório psicológico dele à época da prisão, né? Mas não chegou a ser concluído como uma personalidade, né, psicopata, tipo assim, bater o martelo em cima disso, não. E como não houve confissão por parte dele na fase judicial, né? Então, como ele insistia na negativa de autoria, a defesa não foi para esse lado, de questão de problemas, né, mentais, de psicopatia,
até porque ele não tinha essa característica, né, do psicopata, de confessar e falar que fez e que não sentia nada, né, como em outros casos de psicopatia, como daquele caso do serial killer também, aqui em Goiás, né, O maníaco de Goiânia, que a gente chama, o da moto também, que atirava. Exatamente. Então, como a defesa partiu por esse outro lado, não foi feita uma perícia judicial por psiquiatra, enfim, para poder definir essa questão de psicopatia, não. Foram encontrados na casa dele, que eu não sei onde é, se é dele ou se é com a esposa, os outros celulares de outras vítimas, a bota dele. Não foi? Esses elementos são importantes? Como que foi esse encontro desse material até para comprovar ainda mais? Se o DNA já não basta, o reconhecimento da vítima já não basta, você sempre tem que provar 500 vezes que a pessoa estava ali. Quais foram esses elementos encontrados na casa dele que ainda corroboravam? Por aquele capacete, né, algumas roupas que foram indicadas por algumas vítimas que ele usava, essa bota, né, a bota foi reconhecida por algumas vítimas, o tipo de roupa, né, capacete, os celulares, se não me engano, continuou a investigação para poder tentar identificar, né, pelo e-mail dos celulares, se aqueles celulares, alguns eram produto de ilícito, né, uma boa parte deles era produto de ilícito, mas aí fugiu aos processos, né, então são outras investigações paralelas. Então, esse material realmente auxiliou a gente na questão da identificação pelas características que as vítimas narravam, né, da roupagem que ele usava. Não sei se você pôde falar do celular durante os julgamentos dele, uma vez que estava talvez outro processo, mas se a senhora pergunta para ele sobre os celulares, o que ele responde? O que ele respondeu? Não, ele fala o seguinte, quando houve identificação, ele ele fala que ele trabalhava com gambira, que ele comprava celulares de pessoas e revendia para, por exemplo, esse rapaz lá dessa empresa que tinha o hábito de adquirir, né, dele alguns celulares. Ele nunca admitiu que tivesse furtado esses celulares. Ele falava que ele comprava celular usado e revendia. E o celular da vítima em questão, que inclusive foi esse celular que chega até ele diz que esse celular chegou até ele como? Não, ele fala que comprou de um terceiro. Ele comprou de alguém e revendeu. E ele fala que também, depois que vem o depoimento desse rapaz que o identificou, né, que teria sido a pessoa o comerciante que adquiriu dele o celular e revendeu, passou para frente, ele fala que essa pessoa foi, como se diz, coagida pela polícia, tipo assim, ó, se você não entregar o cara, você vai responder pelos delitos, quer dizer, ele tenta, né, ele é inteligente, ele tenta cavar algum tipo de dúvida, né, nessa situação, porque como esse indivíduo já era um indivíduo que tinha o hábito, né, de revender coisas sem procedência, né, então ele aproveita disso e fala que, tipo assim, não, ele quis tirar a responsabilidade de cima dele e jogar para cima de mim. Ele fala que ele teria armado a casinha para ele, né. Mas ele admite que... Mas ele não fala. Aí a gente fala, mas como casinho, Wellington? O seu DNA está nas vítimas, né? Aí ele se cala, ele fala que não. Aí ele só fala, não fui eu, não sei. A gente fala, como você explica isso? Ele fala, não sei explicar, tem algum erro. Ele só fala assim. Todos os erros, quase 50 erros. Quando vocês descobrem que está tendo que existe um serial estuprador ali, agindo, existe um aviso para a sociedade ou vocês fizeram em sigilo para que não trouxesse pânico para as pessoas e nem despertasse no autor a fuga?
Como foi quando vocês perceberam já o número de pessoas até pegar o Wellington? Já existia? As pessoas já estavam sabendo que existia essa investigação? Tinha sido iniciada a força-tarefa, né, que estava muito voltada na identificação de todos os casos que tinha dado match, né, na parte de DNA, e juntar todos esses fatos, identificar as similaridades, né, para realmente identificar que havia um estuprador em série, e o fato realmente veio à tona só depois da prisão dele, né? Que houve a identificação e a prisão. Aí sim houve repercussão na mídia local, né? Foi divulgada foto dele com o capacete, sem o capacete, para que outras vítimas, né, que o reconhecessem, procurassem a delegacia. E alguns dos processos nos quais eu atuei, aconteceu dessa forma. As vítimas viram a reportagem, a foto dele, né, foto com capacete, sem capacete, e a informação de que seria a pessoa que estuprava, levava os celulares, e essas vítimas o reconheceram e procuraram a delegacia, né, para fazer identificação. À época dos fatos, elas já tinham feito o registro da ocorrência. E já tinha feito a coleta do material, né? O material delas já estava dentre aqueles ali identificados. E aí elas foram até a delegacia para dizer que também o reconheciam, né, pessoalmente, como sendo o indivíduo que as teria estuprado. E deu match do DNA no caso delas com ele? Sim, já tinha dado, né? Anteriormente, já tinha dado. Os processos estavam lá já identificados, aquelas vítimas. E só que quando saiu a imagem dele na televisão, algumas dessas vítimas viram essas reportagens, outras foram a mãe que assistiu e mandou para a filha a imagem, e elas identificaram e procuraram a delegacia para falar, eu identifico ele, realmente é ele. Aí elas tomavam ciência de que o exame dela já tinha dado também o médico. E em outros casos, que também teve isso, elas chegaram na delegacia e falam, olha, eu fui estuprada por essa pessoa, o meu processo é tal, e aí, a partir dessa informação, o Instituto de Criminalística também identificou essa coincidência, né? Enquanto as investigações para chegar até ele estavam acontecendo, ele fez algum estupro a mais? Não. Fez, porque foi em 2017, né, como eu te falei, 2016 para 2017, que começaram a surgir as coincidências, né, com aqueles 2 materiais que eu te falei, daquelas 2 vítimas. E começaram a surgir essas coincidências. E a partir daí, até que se formasse a força-tarefa e iniciasse a investigação com a caracterização das circunstâncias, ainda ocorreram alguns delitos em 2017, 2018 e 2019. Bom, por um outro lado terrível, mas inclusive esse celular dessa moça que ajudou a chegar até ele. Esse era um delito mais recente, não é? Exatamente. Foi por causa disso, porque os outros que foram acontecendo, eles não conseguiram chegar ao celular das vítimas, né? Então não tinha como fazer essa identificação. Foi só nesse caso de, se não me engano, de janeiro de 2019 que conseguiu-se essa identificação, esse rastreio, né, do celular. E até hoje o Wellington continua negando a autoria? Até hoje. Eu mudei de promotoria, porque antes esse caso está numa promotoria criminal comum, lá da Terceira Vara Criminal, né? Em início de 2021, eu passei para a Promotoria de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher, e que guarda aí, né, ressonância com todo esse episódio aí, que, aliás, me motivou também a essa mudança, né?
Então, de lá para cá, outro colega assumiu, né, alguns casos que já tinham sido denunciados, outros foram denunciados também, e então tem processo até hoje. Eu até estava vendo que tem processos de outras cidades que ainda estão na fase de denúncia, né? Tem processo em Hidrolândia, se não me engano, 2 processos em Hidrolândia, 2 em Bela Vista, um em Iguapó, um em Araguaiânia, um em Abadia de Goiás, né? Então, assim, e ainda, muitos ainda estão na delegacia ainda dessas cidades do interior, que a estrutura, né, é mais complicada, são muitos processos, às vezes não tem delegado, então a gente tem uma realidade, às vezes, complicada nessa área né, de segurança pública, e esses inquéritos ainda estão lentos, mas ainda tem, pelo que eu vi, ainda tem muitos casos que ele ainda vai ter condenação. Graças à tecnologia, graças à ciência, a gente consegue usar hoje o DNA para auxiliar na busca por criminosos. O DNA dele foi colocado também no Banco Nacional? E se foi, deu match em algum outro caso nacionalmente, ou tudo se concentrou em Goiás? Não, essa informação eu não sei te passar, da questão nacional, né? Ele fala, a negativa dele, ele sempre fica falando que não estava em Aparecida, em alguns processos ele fala que ficou esse período que aconteceram os fatos em Berlândia, só que ele sempre, como é mentira, ele sempre erra, né? Ele fala que estava em Berlândia em 2016, depois ele fala que estava em 2018, né? Então, assim, a gente mostra nos processos também essa contradição das versões dele, né? E para desacreditá-lo. Mas eu não sei se houve match fora do estado de Goiás, né? Isso aí eu não sei passar essa informação, mas foi inserido, né? Porque a partir como ele teve essa condenação lá em 2011, quando foi no meu primeiro processo, eu já pedi que fosse feita essa identificação, que esse material dele fosse definitivo, né, porque ele já tinha sido condenado por delito de estupro, de violência à pessoa, que a lei de 2012 acrescentou esse artigo, né, na lei de execução penal, que determina essa identificação genética, né, criminal genética. Então, o material dele foi incluído definitivamente no banco de dados. É a partir de 2012, né, como lei, o Banco Nacional de DNA, que daí são obrigados. Eu vou te pedir só para a senhora me ajudar a explicar aqui quem são as pessoas obrigadas a ceder o DNA. Quem são esses autores de quê? Se já tem que estar julgados ou não? Tem que ter condenação, né, por delitos com violência à pessoa e com delitos de cunho sexual, né? Antes a lei falava até nos crimes hediondos, né? Mas depois houve uma alteração legislativa e que define mais as questões de condenação, especificamente, assim, genericamente seria condenação por delitos que envolvem violência à pessoa. Ou seja, né? Então todos esses indivíduos têm que ter o material deles genético arquivado no banco de dados, né, de perfis genéticos estadual e nacional, que ele é interligado, né, é para ser interligado. Ou seja, estupradores, homicidas, sequestradores também não, eles são hediondos ou eles também têm que ceder? Aí sim, porque tem violência à pessoa, né? Sempre que é contra alguém, ou seja, Isso. seja um outro ser humano. No caso dele, como ele é preso em 2011, não foi coletado o material genético dele, senão já teria dado match com ele há muito mais tempo. Sim. Como que vocês conseguem obter o DNA dele para fazer esse cruzamento de dados? Como que vocês conseguiram isso? Isso aí, quando ele foi identificado e preso, né, ele foi levado para a delegacia e foi conversado com ele, foi gravado isso, né, eu achei bem interessante que os delegados tomaram esse cuidado, né, de gravar filmando, né, o interrogatório dele,
E ele se predispõe, ele fala, não, não fui eu. E aí eles falam, olha, vamos fazer o DNA, então. Ele se submeteu à perícia de DNA, ele ofereceu o material espontaneamente. Se ele não tivesse cedido espontaneamente, é possível, pela lei, conseguir que a pessoa ceda ou não? Aí você teria que juntar todos esses elementos, né, e pedir essa prova judicialmente. Porque é só se ele já tivesse condenado que ele seria obrigado. Mesmo ele sendo condenado lá atrás a um crime de estupro, inclusive envolvendo um bebê, se já tendo matado a ex-mulher dele e os filhos da ex-mulher, já não daria uma característica para ele ser obrigado a ceder o DNA? No meu entendimento, sim, que foi inclusive um dos argumentos que eu usei, né, porque ele falava depois que não era ele, que a defesa teve uma linha inicialmente de falar que esse material teria sido fornecido à força, ele não. Foi interessante que você vê que ele tenta imaginar certas coisas, teve um interrogatório dele que ele veio falando que eles teriam obrigado ele a se masturbar numa camisinha para coletar o material genético dele. Nossa. Que na cabeça dele, eu acho que ele pensava que esse material tinha que ser o Igual. sêmen, Ele, né? não, é o cotonete, né, na boca, não é isso? E então assim, deixa claro, né, essa tentativa dele de sair por esse aspecto, né? E, no entanto, tem lá até o termo que ele foi coletado na frente de 2 médicos, peritos e outras testemunhas, E gravado. gravado, tudo gravado. Ele lembra que estava sendo gravado, que tinham essas pessoas, e assim mesmo ele mente, ele cria uma nova narrativa. No começo, segundo a informação da delegada, ele no começo, os primeiros delitos, ele confirmou que teria praticado lá na delegacia. Mas quando foram aparecendo vários outros fatos que eles foram falando, mas tem essa mulher, tem esse fato, tá? Aí ele parou de falar, porque acho que aí ele percebeu a dimensão, né, da investigação e de tudo que já tinha sido descoberto em relação a ele. Aí ele se cala e começa a traçar essa defensiva, né, no sentido de tentar derrubar a investigação. Quando ele foi encontrado, ele já foi preso preventivamente? Ele foi, nessa investigação que chegou nesse indivíduo, esse indivíduo que fez a identificação dele. E durante a prisão, a identificação dele, localização e abordagem, verificou-se através da placa da moto que ele estava utilizando, que era uma placa de um veículo que constava furto-roubo, né, nos registros policiais. Então, foi feita a abordagem dele em função disso, em função dessa moto que ele usava, que era objeto de ilícito. E quando se identificou realmente quem ele era, né, pegou o documento dele e tudo, aí sim jogou no Banco Nacional de Mandados e verificou que já existiam 2 mandados de prisão lá do Mato Grosso contra ele. Então, ele foi preso em flagrante por receptação e também foram cumpridos esses 2 mandados de prisão do Mato Grosso. Então, ele já ficou preso e aguardando as novas penas que viriam. O que ele nesses crimes, ele está respondendo pelo quê? É tudo o mesmo, é o mesmo crime ou muda muitas coisas? Ou, no geral, ele está respondendo pelo quê? Com relação a essas 33 mulheres, quantas já foram julgadas? Dos processos que eu participei, que foram 21 vítimas, hoje já está dando próximo de 280 a 300 anos de prisão. Condenação em primeira instância. Por estupro? Né? Por estupro e roubo. Né?
e a maioria deles, estupro combinado com roubo do celular. Sim. Né? Só que em alguns casos era mais de uma vítima, né? Teve um caso, inclusive, que tinha 2 mulheres e 2, na verdade, adolescentes, 2 moças e 2 rapazes. E ele praticou o estupro contra as mulheres e obrigou os adolescentes a praticar o estupro contra elas. Só que eles, lógico, não tinham condição de fazer aquilo, até pelo estado emocional e tudo, eles fingiram estar praticando um ato sexual contra as colegas, né, para que ele visse, né, a satisfação. Então, esses casos também foram enquadrados como estupro desses rapazes, né, que foram obrigados a manter uma conjunção carnal contra a vontade. É impressionante, não há ficção que supere a realidade. Até onde vai a perversão e a maldade humana, por mais que você queira escrever uma ficção que deixe todo mundo chocado, a realidade vai chocar sempre mais. Ele pegava essas pessoas e levava até os lugares? Como é que era a dinâmica dele ali? Quando era individual, né, vamos dizer assim, as vítimas era uma vítima, ele geralmente, como eu falei no início, ele abordava num ponto de ônibus, uma coisa assim, geralmente lugar ermo, e fazia com o uso da arma que elas subissem na moto, né, sob ameaça de arma de fogo. E assim ele a levava, né, na moto para um local ali, geralmente na proximidade da abordagem, ele não andava muito, né, o que faz a gente imaginar que, por isso aquela questão, que ele estudava o local. Ele sabia que ali perto daquele lugar, ele tinha um local para praticar o crime. Ele não ia muito longe. E, essas... E ele ia... e as moças iam na garupa dele? Na garupa. Elas têm... Inclusive, algumas identificam até o porte dele, porque ela tinha que segurar nele, né? Ele fazia segurar na cintura, né? Quando você está na moto. E ela falava da questão do porte, né? Porque essa já mais no final desses estupros mais recentes, que aí ele já estava mais gordo, né? Barrigudo, ela falava do tamanho da barriga, que identificava ele também pelo porte físico. Elas tentavam gritar, pular, elas não? Não, a maioria não reagia, porque ele praticava os atos sexuais, muitos deles ele praticava com a arma em punho. Não, eu digo assim, na garupa. Quando elas estavam na garupa, elas tentavam pular da moto, tentavam gritar? Não, nenhuma falou dessa forma, porque todas estavam com medo, né, por causa da arma. E por exemplo, esses adolescentes, não, ele já pegou onde ele queria atacar, é isso? Ele pegou andando na rua, próximo ao local ermo, né, aí ele descia da moto, ia empurrando a moto, punha essas pessoas para andar na frente, né, com a arma, já tinha mostrado a arma, e falava, vocês seguem caladinho e vai seguindo na minha frente, até chegar no local ermo, fazer com que eles entrassem. Esses que tinham mais de uma pessoa, em alguns casos ele amarrou os rapazes, né, para poder, enquanto praticava o ato com a mulher, né, teve até dessa vítima que faleceu, né, foi dessa forma. Teve um que era a vítima com o namorado ainda tentou conversar com ele, a moça falou que estava menstruada, que estava grávida, que não fizesse aquilo, mas ele não foi dissuadido nem por essa informação. Nenhuma dessas vítimas ficou grávida dele? Das que eu atuei, não. Porque essas todas, elas seguiram o trâmite registrar a ocorrência e fizeram todo aquele tratamento para as vítimas de estupro, né, que inclui medicação, a pílula do dia seguinte, enfim, tudo isso, né, e em alguns, agora em outros casos, né, quer dizer, que talvez não tenham vindo à tona, é possível, né? A
A arma que ele usava, vocês encontraram? Ele responde também por posse ilegal de arma, que acredito que seja uma arma roubada, alguma coisa assim? Se não me engano, teve essa investigação também, mas no processo que iniciou conosco lá foi a questão realmente da receptação, né, que aconteceu. A arma que todo mundo falava era um revólver, que a maioria das vítimas falava que ele usava um revólver. Doutora, ele foi já condenado a mais de 300 anos, fora as penas anteriores que ele ainda tem que pagar? Em torno de 280, 300 anos, tem indenização, né? A maioria dos casos foi fixada, a gente pediu que fosse fixada a indenização às vítimas, isso ele já deve estar no importe aí de uns R$ 200 mil. E fora a pena de multa também, que essa eu não fiz o levantamento, mas, na verdade, ele vai ficar, né, as penas, a maioria está agora em grau de recurso, estão no tribunal, né? Uma já foi confirmada, uma ou duas, já houve confirmação das condenações, né, através do segundo grau. E agora os outros estão lá aguardando o julgamento. Como os crimes dele são anteriores a 2020, a janeiro de 2020, que é quando começa a vigorar novas normas, inclusive de a pena máxima passar de 30 para 40 anos, a pena máxima não, mas o tempo da pessoa permanecer numa cadeia seria até 40 anos, passa para 40 anos. No caso do Wellington, ele ainda responde pela lei anterior. Ele está com 300 anos de pena, mas ele vai ficar no máximo 30 anos na cadeia? Pois é, isso é uma questão interessante de ser analisada, né? Mas no caso específico do Wellington, em face, quer dizer, isso quase 300 anos, nesse caso de estupro, fora a condenação lá do Mato Grosso, né? Que ele está cumprindo agora, né? Porque ele está preso esse tempo todo, ele está também cumprindo a execução dessas penas. Agora, o Wellington, se não me engano, ele é de 1967, né? Então, ele está com 54 anos, né? Então, 54, 55 anos, enfim. 55 anos, depende do mês aqui certinho, eu não sei o mês, sei que é de 67. Enfim. Vai chegar aos 55, isso ele vai chegar. 55 com 30 já vai dar 85, né? Então, esse mínimo já vai fazer com que ele fique preso até os 85 anos. E pelo perfil, né, tem toda uma avaliação quando vai se proceder a questão de progressão de pena, que seja livramento condicional ou seja o que for, existe uma avaliação psicológica, né, psiquiátrica e dos casos, o perfil, né? Então, não acredito que ele seja colocado em liberdade depois desses 30 anos. Isso não é uma coisa obrigatória, né? Tem toda uma avaliação que é feita nesse momento. Essas penas de 300 anos de aqui, 50 anos de lá, elas são penas que ele vai cumprindo paralelamente ou acaba uma e começa outra? Não, vamos dizer, paralelamente, né? Porque você unifica as penas, né? O processo de execução penal vai unificando as penas à medida que vai transitando e julgado essas condenações, e esse tempo que ele vai ficando lá vai contando mais dentro de uma unificação de todas as penas, né? Não tem como você identificar, não, agora ele está cumprindo a pena pelo crime, né, da fulana, não é assim. Dentro do conhecimento, doutora Valéria, que acredito que vocês tenham, pessoas como o Wellington, se elas são libertadas de novo, elas tendem a voltar a repetir o mesmo crime, uma vez que é um crime de uma perversão sem tamanho, eles voltam a agir? Esses seriais estupradores, serial killers e tudo mais? Sim, isso está bem claro no caso dele, né, que esteve preso, né, ele praticou crimes de 2008 até 2011, foi preso por um crime desse,
E assim que ele teve oportunidade, foragiu, voltou a praticar os crimes com o mesmo modus operandi. Então, assim, é uma perversão, uma questão que eu acho que foge do próprio controle do indivíduo, no sentido assim, não que ele não saiba o que ele está fazendo, ele Não, sabe sabe, tem que contar o... claramente o que ele está fazendo, as consequências e tudo, mas ele confia na impunidade, né? Tanto que ele deixou as vítimas vivas, né? Graças a Deus, né? E ele confiava na impunidade, por isso ele foi fazendo. Até porque, por longos anos, ele permaneceu praticando todos esses crimes de forma impune. Então, isso vai dando para ele uma confiança maior de agir, né? Tanto que nos crimes que foram identificados, nessa segunda fase de 2013 para cá, né? Foram identificados mais delitos. Então, assim, quando ele volta mais confiante, ele pratica mais delitos, né? As, Então, com as, certeza, as vítimas hoje, elas, eu imagino que nada pague. Eu acho que as pessoas devem acordar todo dia e lembrar daquele momento trágico. Mas quando vocês conseguem colocar o rosto que elas não conheciam para elas saberem quem é, e colocar essa pessoa presa, julgada e presa, como essas vítimas, elas melhoram? Elas têm um acompanhamento psicológico? Como que acontece com essas mulheres todas? sim, na fase inquisitorial, né, na fase do inquérito, já é oferecido esse tratamento psicológico. Mas nesses casos do Wellington, muitos deles já tinham passado muitos anos, né, quando foi identificado. E a maioria dessas mulheres, só aquelas que realmente tomaram essa providência por conta própria, porque tem mulheres de vários níveis que foram estupradas por ele, nível de educação, de formação, de social econômico, né, diverso, e algumas tiveram condição de se submeter a tratamento, né, psicológico, e conseguiram passar por essa situação de uma forma melhor, outras não, né, tiveram sérios problemas, a gente verifica no momento da oitiva, que a pessoa ficou com a vida dela totalmente desajustada, né, como foi o caso dessa que veio a falecer, outros casos em que elas não conseguem se relacionar mais com homens, né, tem dificuldade de manter um relacionamento afetivo. Então, assim, outras permanecem, né, sozinhas, enfim, e com problemas psicológicos e psiquiátricos, né, usando medicação para dormir, medicação para depressão, muitas com casos de depressão, né. Agora foi interessante um caso, esse também emocionou todos nós no dia da audiência, uma adolescente que foi vítima dele, e ela deu assim uma aula de perseverança para todos lá, que ela disse que não questão de perdoá-lo, não, mas ela disse que ela soube lidar com aquilo que aconteceu com ela e que ela trabalhou, foi atrás na delegacia e se dispôs a ajudar, e falou até com uma outra vítima que estava aparecendo na delegacia no mesmo dia que ela, né, auxiliando essa outra vítima, porque ela falou assim, ó, ele é um homem ruim, né, que fez isso comigo e com várias outras mulheres, mas os outros homens não são igual a ele. Então, eu não vou pautar a minha vida e deixar que ele estrague a minha vida. Ele fez isso comigo lá. Agora, da agora para frente, a minha vida pertence a mim e eu que vou determinar o que eu faço com isso que ele fez comigo. Assim, uma adolescente, foi assim de arrepiar no dia da audiência. Mas ela é um caso, vamos dizer assim, fora da curva. A maioria teve problemas sérios. E os julgamentos aconteceram com ele presente, enquanto as mulheres falavam? Sim, foram todos por Zoom, Ah, tá. né, as audiências, porque esse foi um dos problemas.
porque ele foi preso, se não me engano, em setembro de 2019, e até que se reuniu todos os processos, todas as provas, individualizando caso a caso, e que encaminhou para a nossa avaliação, para confeccionar as denúncias, né, a maioria desses processos chegou para nós, já a gente pediu a prisão preventiva em todos que a gente tinha acesso, já tinha passado por nós, então era um processo de réu preso. A preocupação nossa é que todos os processos fossem considerados processo de réu preso para que os trâmites fossem mais rápidos, né? Então nós pedimos prisão em todos, e elas foram decretadas. Só que o que acontece? Em função da pandemia, né, dificultou tudo, muita dificuldade para fazer audiência, aí teve fechamento de fórum, proibição de audiência, então isso, infelizmente, atrasou muito o trâmite dos processos. É verdade. Né? E aí foi feito isso tudo, a maior parte durante a pandemia mesmo, e através de audiências virtuais, pelo Zoom. Mas as mulheres ouviam, né, era pedido para ele tirar a máscara para elas o identificarem, algumas pediam para ele ficar em pé para poder elas verem o corpo dele, né, e confirmar. Então, e ele também, em algumas situações, as mulheres pediram para que ele fosse retirado da sala virtual, porque elas tinham medo até de olhar para ele. Alguma quis falar com ele? Não. Umas poucas prestaram depoimento com ele na sala virtual, né? Mas não se dirigir diretamente a ele. E as pessoas acham que a coragem é o embate. Não, a coragem é você ter ido à delegacia, ter feito boletim de ocorrência, batalhado, ajudado, feito tudo o que você precisava. A coragem da mulher está aí, não é encarar o seu abusador. Não precisa. Doutora, tem alguma pergunta que eu não fiz, que a senhora gostaria que eu tivesse feito sobre o caso? Não, eu acho que a gente conseguiu abordar, assim, de forma geral, né, porque são muitos fatos, realmente, às vezes pode ficar algum detalhe, né, mas, de modo geral, foi isso, foi uma investigação muito interessante, um caso muito interessante na parte investigativa, mas que a prova pericial, né, a genética, foi fundamental e embasou as condenações. Então, assim, não tinha como, todos os argumentos que pudessem ser trazidos, tinha como ser refutado em face da robustez, né, dessa prova pericial. Tanto que as peritas, eu acredito que a doutora Mariana deve ter falado isso com você, elas ganharam um prêmio internacional, né, em razão dessa investigação. Então, isso mostra que é o futuro das nossas investigações, né? Precisa desse incentivo a esse banco, né, essa interligação, coleta de material, e é preciso munir as delegacias do país inteiro, né, com capacidade para esse tipo de investigação e os institutos de criminalística. E o que a doutora Mariana também fala da importância do eterno investimento necessário e apartidário e sem política envolvida, que seja quem for o comandante do país, que tenha o olhar, porque isso ajuda realmente a combater o crime de fato e a trazer paz para muitas pessoas, porque muitas pessoas não conseguem dormir por conta de não conseguir. Porque, com certeza, para essas mulheres, saber que ele está preso traz mais a paz para poder sair de casa até a padaria. Sim. Eu acredito nisso também. Muitas ficaram com esse problema, né? Muitas ficaram com esse problema. Quem julgou foi um juiz ou uma juíza? Então, nos casos da terceira vara, foram duas juízas, né? Porque uma saiu, julgou uma boa parte, e depois entrou uma outra juíza, então duas mulheres. Na segunda vara criminal de Aparecida, se não me engano, tem uma sentença, foi um homem,
né? Foi um promotor, né? E foi um juiz, né? Dois homens. Agora, nas outras cidades, Tá. eu não sei informar. Não, que é uma coisa interessante, porque foi um crime que mulheres peritas descobriram na Polícia Técnico-Científica, mulheres na polícia fizeram a força-tarefa para investigar e prender, uma mulher promotora consegue dar continuidade e levar ele a ter penas robustas e uma juíza julgou. É muito interessante quando mulheres também conseguem entender e estar à frente de problemas de mulheres. Eu acho isso muito, muito bom. Eu acho bom. E é interessante, a época desses fatos, a minha equipe era composta só por mulheres também na promotoria. Era uma secretária e uma assessora, né? Então, às vezes, a gente via aqueles casos ali, comentava, né, os fatos e ficávamos perplexos ali com aquela situação mesmo de identificar que mulheres, né, nesse país nosso, em vários outros, que ainda sofrem esse tipo de violência, né? É aquela coisa da mulher ainda vista como o objeto que tem que estar pronto ali para satisfazer os desejos do homem, né? Nesse caso, isso é bem nítido, né? Que ele vê essas mulheres como um objeto que ele vai lá, pega, usa para satisfazer o interesse dele e pronto. É uma luta ainda que a mulher precisa ter, ou a vítima do estupro, porque também muitos homens crescem também sendo pedofilizados e tudo mais, porque é terrível quando você ainda lê ou vê ou ouve alguém falando, mas também, né, ela estava com essa roupa, mas também, né, andando sozinha na rua, mas também, né, tinha bebido, né? Infelizmente. É a vi... Nesse caso, nós tivemos o trabalho, os processos que eu atuei da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública teve uma postura muito ética, né, nesses trabalhos, então não houve esse tipo de coisa nesses de casos. desqualificar a vítima. Não, houve muito respeito, um trabalho muito respeitoso por parte da Defensoria Pública, muito técnico, né? Mas a gente sabe, eu atuo tanto na época que eu atuava na criminal comum, como especialmente agora atuando na área de violência doméstica, e isso é muito comum. A gente tem que atuar de uma maneira sempre preventiva e falando, ó, vai com cuidado aí, porque senão a Certo. coisa complica, né? Quer dizer, você vai. Aqui, quem está sendo julgado é o acusado, não é a vítima. E na sociedade comum também as pessoas entendam isso nas mídias sociais, nas ruas, nas conversinhas de bar, nas conversinhas de viagens, que esse não é um assunto que pode ser falado como se a mulher fosse culpada ou se o homem tivesse sido violentado também. Porque a violência é contra a pessoa, a vítima é a pessoa abusada, e ponto. Doutora, muito obrigado. Eu vou fazer só uma cabeça de encerramento e já volto para me despedir da senhora. Tive o prazer agora de conversar com a doutora Valéria Magalhães, a promotora do caso Wellington Ribeiro da Silva. Parabéns a essas mulheres que fizeram parte desse grupo, como eu conversei aqui, falei da perícia, da polícia e do legislativo, da promotoria, da juíza também, tivemos uma juíza. E parabéns principalmente às mulheres, às vítimas de Wellington Ribeiro da Silva, que preferiram não se calar, não se envergonharem, porque elas não têm que ter vergonha de absolutamente nada. E é o que a gente sempre repete em casos como esses. As vítimas são as pessoas que foram abusadas. Se você for uma delas, procure a polícia imediatamente após o estupro. Não aguarde, não vá para casa, não tome banho, não converse. Vá para a delegacia. Quanto mais rápido também vocês ajudam a polícia, a promotoria, todo mundo a colocar na cadeia aquele que abusou de você. Obrigado, até a próxima.